Deixa eu ver se está gravando. Pessoal, estou gravando a aula para posterior upagem em uma plataforma de streaming, para que a gente possa assistir, então, posteriormente, já que eu vou fazer algumas coisas práticas aqui. Qualquer problema com a gravação ou com a postagem da gravação numa plataforma de streaming, me avisa que eu paro a gravação, se esse for o caso, certo? Então, eu vou falar de formatação condicional, classificar e filtrar dados, gráficos e pesquisar e substituir. Então, pessoal, a formatação condicional, ela vai se assemelhar à função C, onde, dependendo do resultado de um teste lógico, uma ação ou outra será executada. No caso da função C, os valores da célula são alterados baseados em uma condição. Mas no caso da formatação condicional, a formatação da célula é alterada baseado em sua condição, certo? Então, aqui, para aplicar a formatação condicional, primeiramente é necessário selecionar as células que vão ter a formatação. E após a seleção dessas células, a gente vai na guia. Página inicial, estilo, formatação condicional, nova regra, certo? Vai ter essa telinha aqui, tá? Então, a formatação condicional, ela tem algumas coisas aqui, ó. Formatar apenas células que contenham, é o 1 aqui. Então, esse seria o tipo da regra. Eu posso, então, escolher a regra que eu quiser, né? Formatar, por exemplo, valores acima ou abaixo de uma média, formatar apenas células que contenham um determinado texto, certo? O 2 aqui, então, ele é para selecionar a condição dos dados da célula, ou seja, vazia, texto. O 3 é a condição a ser verificada, então ela pode ser maior, menor, igual, menor ou igual, maior ou igual, estar entre determinados valores. Este seria o 3, então, tá? O item 4, então, é o valor, né, ou a célula em comparação. E o 5, a gente seleciona, então, a formatação a ser aplicada, certo? Então, tem os números e aqui o significado de cada um desses itens numerados, certo? Caso seja necessário adicionar outras regras, basta ir até gerenciar regras, nova regra e repetir o processo. E a gente pode adicionar quantas regras a gente quiser. Vamos fazer isso, então? Eu vou aqui no Excel, lembra desta planilha aqui, pessoal, presta atenção, porque na tarefa eu vou pedir para me entregar, então, a planilha feita isto também, certo? Então, a gente fez as fórmulas, mas a gente ainda não acabou, tá vendo? Aqui tem mais fórmulas para a gente fazer. E aqui, então, eu ainda vou fazer a formatação condicional. Eu não quis terminar tudo em uma aula só, que eu achei que era muita coisa para uma aula só, certo? Então, eu vou fazer... Aqui, no caso, a gente utilizou a função C, certo? A função C, então... Pessoal, eu vou fazer de novo essa função C, porque eu acho que não deve ter ficado claro, tá? Teve gente que me perguntou em box sobre ela, e a função C, ela é complexa mesmo, beleza? Pessoal, qualquer coisa, pode tirar o mudo do microfone e fala, tá? Ou então escreve aí que eu recebo a notificação aqui, tá? Mas não fica com dúvida, por favor. Então, aqui, eu vou tirar estes valores daqui e vou fazer de novo, ó. Eu começo, então, vou fazer pelas funções aqui, tá? Cliquei aqui nessa célula, então, eu posso ir pelas funções, vir aqui em mais funções, tá vendo? Escolher a função C. Se ela não tiver aqui entre as funções recentemente usadas, eu vou ter que vir aqui em lógico, tá vendo? Lógico, a função C tá em lógico, tá? Então, o teste lógico era o estoque, né,
onde que está a quantidade em estoque? Aqui é a quantidade em estoque, ou seja, as células G2 ser maior do que o mínimo em estoque, que é o 5, certo? Se o valor C for verdadeiro, ou seja, desculpa, é menor, né? Menor do que 5. Tanto faz, na verdade. Então, se o valor em estoque for menor do que 5, eu vou escrever repor. Se não for menor do que 5, eu vou escrever ok, certo? E aí, eu preciso travar uma célula. Que célula que eu vou travar? Eu vou travar essa U2, que é a célula que eu quero, porque essa célula é fixa. Eu sempre tenho que fazer em relação ao 5, por isso ela é uma célula fixa, eu tenho que travar. Para travar, eu faço assim, eu coloco um cifrão antes e um cifrão depois da letra U, no caso, certo? Então, eu vou dar OK, ele vai colocar OK aqui. E aí, eu vou puxar, tá vendo? Ele vai preencher as outras células. E aí, ó, ele desceu, tá vendo? Aqui é G3, aqui é G4, aqui é G5, aqui é G6, mas a célula que eu travei, ela continua sendo U2 em todas elas, certo? É para isso, então, que a gente trava uma célula, beleza? E agora, a formatação condicional. É legal, né? Você. Porque nem sempre a pessoa vai olhar uma lista de números, como aqui eu falei. A gente tem somente uma lista pequena aqui, né? De valores. São 7 valores. Porém, eu posso ter 7.000. E aí eu não vou conseguir só olhando saber quando o estoque precisa ser reposto. Então, aqui eu já consigo olhar a palavra repor e eu já sei, então, que eu tenho que repor máquina de lavar, eu tenho que repor fogão e tenho que repor freezer, certo? Porque são valores que estão menores do que 5. Só que seria mais interessante se aqueles que precisam repor ficassem de outra cor. E é aí que a gente faz uma formatação condicional. Ou seja, eu vou selecionar todas essas linhas, então, e eu vou aqui em formatação condicional. E aqui, ó, regras de realce das células. Eu vou colocar é igual a, certo? É igual a repor. E aqui, ó, tá vendo? Ele já ficou vermelho, mas eu posso vir aqui em formato personalizado e escolher uma cor, né? Eu posso escolher uma cor da borda, por exemplo. Eu quero que ela tenha uma borda vermelha, mais grossa, certo? Eu quero que ela tenha um preenchimento. Eu posso pôr um efeito, tá vendo? De preenchimento. Olha que legal. A cor 1 eu vou deixar branco. A cor 2 eu vou colocar um vermelhinho claro. Se eu não tiver a cor que eu quero aqui, eu vou em mais cores, tá vendo? E eu tenho várias cores aqui. Eu posso personalizar essa cor, tá vendo? Um vermelho clarinho. Um vermelho clarinho de preenchimento, ok. Ou eu posso vir ainda e acertar esse preenchimento, tá vendo? Ele pode ser vertical, diagonal, eu vou colocar assim, diagonal. Certo? Vou dar ok. Olha só o que aconteceu. As células que estão repor, elas ficaram vermelhas, beleza? Eu vou aqui em gerenciar regras, tá vendo? Essa regra aqui, eu vou editar ela. E a formatação aqui, então, eu vou colocar a fonte, a cor da fonte, esse vermelho escuro. Olha só. Então, ele vai... não apareceu muito, né? Eu vou desfazer, vou dar Ctrl Z, só assim mesmo. Ela fica vermelha, então, aonde está escrito repor. E eu vou criar outra regra para ela ficar azul quando for ok.
Seleciono tudo de novo, vou em formatação condicional, realçar regras da célula é igual a... E aqui, se for igual a OK, eu vou preencher com... vou clicar, eu poderia escolher uma cor aqui, tá vendo? Verde, mas eu quero azul. Personalizado, então. A borda, eu vou escolher um azul escuro de borda, tá vendo? Um preenchimento personalizado. Pode ser esse aqui mesmo, diagonal também. OK. E OK aqui. Olha só que legal. Se tiver OK, ela fica azul. Se tiver escrito repor, ela fica vermelho. Deste modo, eu tô vendo aqui que ela tá vermelha, tá vendo? E aí eu vou lá e reponho o estoque. A hora que eu repor o estoque, então, eu já altero o valor. Por exemplo, coloquei aqui mais 8 peças nesse estoque, ó, ficou azul, tá vendo? Aqui eu coloquei mais 9, esse estoque aqui eu repus com mais 6 peças para ele completar 10. Ficou tudo azul, tá vendo? Certo? E se de repente um estoque ficar menor, por exemplo, esse 20, eu vendo todas essa peça aqui que é 20, vende todas as cafeteiras. E aí, de repente, eu coloco 0 aqui. Olha só, ela já fica vermelha, certo? Então, eu vou manipulando os valores e ele altera a cor de forma automática. Então, vou voltar do jeito que estava, certo? Esta é a formatação condicional. Pessoal, deu para pegar isso? Deu para pegar ou foi muito rápido? Deu para pegar a formatação condicional? Tem 9 pessoas só aqui, gente. Deu para pegar? Tá gravado também, certo? Aí, eu vou fazer aqui, essa do estoque, eu também vou fazer uma formatação condicional. Desculpa, não é aqui. Eu vou colocar aqui, ó, escala de cor. Ó, escala de cor. Eu vou em mais regras. Ou eu posso vir direto aqui em nova regra. Vou criar uma nova regra. Vou fazer assim, uma regra, então... vou colocar o tipo... Peraí. O valor da célula está entre... Eu vou colocar entre 0 e 5, certo? Então, ó, formatar regras, células que contenham o valor da célula está entre 0 e 5. O que tiver entre 0 e 5, eu vou formatar, não o preenchimento, não. Eu vou formatar a fonte de vermelho, certo? Os que tiverem, então, entre... Eu selecionei os valores. Selecionei. Os que tiverem entre 0 e 5, beleza? Ele ficou vermelho, então, os que têm entre 0 e 5. Vou criar mais uma regra. Formatação condicional, nova regra. Então, células que contenham, o valor está entre... não, vou colocar... É maior do que... O valor é maior do que 5, então eu vou colocar uma fonte azul. Então, dessa forma, eu também tenho aqui no estoque formatado de... Vou pôr um negrito, tá? Formatado de azul, os valores que são maiores do que 5 e valores menores ou iguais a 5 fica em vermelho. Se eu alterar o valor, ó, ele já preenche daquela cor para mim, certo? Então, aqui que tá 1 em vermelho, se eu trocar para 6, ele já fica azul. Olha que legal. Então, formatação condicional é uma coisa muito importante, tá?
dentro das planilhas e muito utilizado também, certo? Deu para pegar, então, essa questão da formatação condicional? Beleza? Pessoal, vocês são muito quietinhos. Ou vocês estão entendendo tudo ou não estão entendendo nada. Tem 9 pessoas só aqui, gente. Por que tem tão pouca gente aqui na aula? Só 9 pessoas? Oi? Boa noite. Boa noite. Não sei quantos alunos são. Hoje é a turma, né? Não entendi. Eu não sei quantos alunos são, mas hoje é metade da turma. Ah, sim. Não, mas seriam 20, né? Ah, sim. Seriam 20. Eu acho que muita gente, pelo que eu deduzi, tem muitas pessoas que já trabalham com isso, então talvez o pessoal já tenha entendido, não sei. Né? Eu espero que o pessoal não esteja achando muito complicado e que não desistir. Enfim, mas a aula está gravada, ou talvez pelo fato de estar gravada, né? O pessoal está assistindo em outro horário. Pode ser isso também. Teve gente que foi desligado da sua matéria, se não estiver enganada também. Ah, é verdade. Verdade, teve gente que pediu dispensa, né? E eu acho que a gente está em 30, não está entrando 40, se eu não estiver enganada. Tá sempre 30 nas aulas, 29. Ah, é? Ah, então é isso. Nossa. As aulas remotas exigem mais, né? As aulas remotas exigem mais do pessoal do que a aula presencial. Então, vamos continuar, pessoal. Então, a formatação condicional é isso, tá? Vamos continuar, então. Depois da formatação condicional, então, vamos classificar e filtrar dados. Então, uma das ferramentas mais utilizadas no Excel é a classificação e filtragem de dados, onde é possível ordenar e filtrar os dados exibidos. É esse botãozinho, então, classificar e filtrar. O primeiro passo é selecionar as células título. Essas células que são título, a gente também chama de rótulos, né? Que são os rótulos ou títulos das colunas a serem classificadas. Como está aqui, tá vendo? Selecionar estas células que está em vermelho aqui. Em seguida, a gente vai em classificar e filtrar e escolhe filtro, beleza? E depois que a gente escolher filtro, fica sendo exibido, tá vendo? Esse ícone aqui, ele tá no lugar errado, isso aqui. Esse ícone, né, eu tinha colocado ele aqui. Esse ícone, então, ele é exibido no canto direito das células título, ou seja, nesse canto inferior direito, certo? Em seguida, então, ao clicar nesse ícone, o ícone está saindo do lugar conforme o formato. Mas ao clicar nesse ícone, é possível escolher a ordem de exibição. Então, você pode classificar maior, menor, por cor, por palavras, etc. Eu já vou mostrar isso. Bom, antes de falar do filtro, eu vou mostrar a classificação. Então, você seleciona tudo aqui, tá vendo? E vem aqui em classificar e filtrar e filtro. Clicou em filtro, ele aparece isso aqui, certo? Aí você pode escolher, por exemplo, o preço. Vou aqui no preço e vou colocar, ó, classificar do menor para o maior. Ele diz que todas as células têm que ser do mesmo tamanho. Peraí. Então, aqui... O problema aqui é que a gente mesclou duas células. Então, aqui... Eu posso classificar, por exemplo, o estoque, classificar por cor, filtrar por cor, somente azuis, tá vendo?
Então, eu vim aqui filtrar por cor somente azuis. E eu volto lá, classificar por cor. O classificar não está funcionando, tá? Porque estas células estão mescladas. O que eu teria que fazer para o classificar funcionar? Eu tenho que desmesclar a célula. O classificar, ele iria colocar, por exemplo, em ordem alfabética, em ordem numérica, certo? Mas aqui eu teria que tirar a mesclagem da célula, senão o classificar não funciona, certo? Eu posso mostrar isso numa outra planilha. Por exemplo, se eu tivesse uma planilha de carros, eu teria a placa do carro, esse é só um exemplo, tá? Então, eu teria a placa do carro, marca, modelo, ano e cor. Então, GDX 1220, a marca Fiat Uno 2001 preto. Enfim, vou tirar essa placa aqui, senão vai demorar muito para preencher essa planilha. Fiat Palio 2002 branco, Fiat Argo 2018 preto, Ford Ka 2008 azul, Honda Fit 2019 preto, Honda Civic 2020 azul. Olha só, então, vou fazer com estes títulos aqui, certo? Eu venho aqui em classificar e filtrar e coloco filtro, beleza? Aí eu posso escolher só por cor. Por exemplo, eu seleciono eu tiro a seleção de todos e seleciono só o azul, tá vendo? Então, ele me mostra somente os carros azuis. Vou marcar todos. Aí, eu posso escolher... aqui eu posso classificar, ó, do menor para o maior. Olha só, ele classificou para mim, tá vendo? 2001, 2002, 2008, 19 e 20, certo? Eu posso classificar, então, tirar, né, a classificação aqui, pode deixar assim também, e classificar pela marca. Então, classificar de A a Z. Então, ele coloca em ordem alfabética da marca, que era a que estava já. Certo? Então, este seria um outro exemplo, tá? De como fazer. Porém, aqui, o que eu teria que fazer? Para conseguir classificar, eu teria que tirar a mesclagem, porque eu mesclei duas células, tá vendo? Quando eu tento classificar, ele diz, ó, para você fazer isso, todas as células marcadas precisam ser do mesmo tamanho. Ou seja, eu teria que tirar essa mesclagem e excluir a célula que está vazia, tá? Mas eu não vou fazer isso porque eu fiz a mesclagem em todas, tá vendo? Olha, em todas elas tem a mesclagem. Então, eu não vou fazer isso porque senão daria muito trabalho, tá? Eu já classifiquei assim, né? Então, vocês já sabem, se você precisar usar a classificação, não mescle células, tá? Quando você estiver construindo uma planilha que você precisar usar a classificação, então não mescla as células, beleza? Aqui, então, eu vou, por exemplo, porcentagem de lucro. Eu posso... Filtro de número. É maior do que... Ó, é maior do que 20. Ele iria mostrar o que é maior do que 20. No caso, nenhuma é maior do que 20. E aí eu clico aqui, então, para tirar o filtro. Tiro esse filtro, então. Volto a mostrar todas. Beleza? Este, então, é o classificar e filtrar. Aqui eu posso filtrar, ó, filtrar por cor. Quero exibir somente os que precisam repor estoque, somente o vermelho. Ele me mostra somente os itens que eu preciso repor o estoque. E as outras? Elas estão escondidas. É só eu voltar aqui e vir em selecionar tudo
e ele volta a exibir todas para mim. Tranquilo? Então, a classificação? Classificar e filtrar, certo? Então, aqui é o classificar e o filtrar dados, né? Também é possível filtrar quais dados serão exibidos na seção de filtros, selecionando, então, os dados desejados ou filtrando de acordo com os critérios específicos, certo? Não é possível aplicar filtragem quando os dados selecionados possuem quantidades diferentes de colunas mescladas, certo? Se os dados a serem classificados não possuírem células mescladas, então a filtragem poderá ser aplicada normalmente, que é o que eu falei agora há pouco. A gente tentou fazer e não conseguiu, porque as células estavam mescladas, tá? Gráficos, pessoal, são metáforas, então, visuais que facilitam a compreensão de fenômenos e comportamentos sobre os dados. Como uma ferramenta que trabalha sobre dados, o Excel disponibiliza uma ampla variedade de gráficos com diversas formatações. Então, aqui, antes da inserção dos gráficos, é necessário conhecer os seus principais tipos e finalidades. Dentre os principais, temos o gráfico de colunas, barra, ações, superfície, radar, linhas, área, combinação, pizza, donut e dispersão. Então, ó, esse gráfico aqui é o gráfico de colunas. Ele é útil para comparar itens. Geralmente, as categorias são organizadas no eixo X e os valores no eixo Y, tá? A gente tem um gráfico, então, de barras. Ele exibe a mesma coisa, só que ao contrário, são barras ao invés de colunas, tá? Esse gráfico de ações, o Blockspot, ele é usado para ilustrar a concentração de dados em determinados pontos, ou com valores discrepantes, tá? Isso aqui é uma coisa muito específica. Provavelmente em contabilidade você não vai precisar de um gráfico desse. O gráfico de superfície, ele é usado para expor a correlação entre bases de dados com mais de 2 dimensões. Então, quando você tem 3 dimensões, ou seja, 3 eixos, X, Y e Z, você usa um gráfico desse. Normalmente ele é usado mais na área de engenharia. Provavelmente em contabilidade você não vai precisar desse gráfico, mas é só para você saber que ele existe. O gráfico de radar, ele também permite, então, a comparação através de valores agregados de várias séries de dados, então, certo? E o gráfico de linhas, normalmente ele envolve uma evolução no tempo, né? Ou seja, aqui você tem os meses e aqui os valores, se aquilo fosse determinada coisa foi subindo ou descendo, isso aqui você até utilizaria, tá? Na área de contabilidade. O gráfico de área é semelhante ao outro, mas ele é preenchido. Então, ele enfatiza a magnitude da mudança, né? Porque ele é todo preenchido, mas é muito parecido com o outro. O gráfico de combinação, em que ele combina as barras, né? E a subida e a descida aqui. O gráfico de pizza, que dispensa apresentações, né? Ele vai mostrar quando você tem um eixo só de valores, né? Tem esse gráfico de comparação de produtos, que também, né, o gráfico de donut, não sei porque ele tem esse nome, mas ele é semelhante ao gráfico de pizza, quando você tem um eixo somente. Esse gráfico de dispersão é usado para correlação, né, comparação de valores. E aqui, então, a inserção de gráficos. O primeiro passo, então, para você inserir um gráfico é você selecionar os valores, né, que você deseja exibir. Então, você seleciona os valores e, em seguida, você faz a inserção do gráfico, tá? Aqui, ó, tem várias coisas, como, por exemplo, como modificar um gráfico, como modificar elementos do gráfico, certo? Como mover o gráfico. Outra planilha. Aqui um exemplo de como criar o gráfico de pizza, certo? Então, como fazer o gráfico de pizza.
Beleza, o localizar e selecionar eu mostro depois. Então, isso aqui eu passei rapidinho, vocês podem depois olhar os slides com calma, mas eu vou mostrar na prática, então, como fazer isso. De rosquinha, né? Donuts. Eu tava tentando lembrar o que é donuts. Então, aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou comparar os preços. Qual produto meu que é mais caro? Então, aqui eu tenho os produtos e aqui eu tenho o preço unitário desse produto. Vou selecionar essas duas aqui, tá vendo? Esta e esta coluna. Todos os itens aqui do nome do produto e todos os itens do preço, beleza? Então, eu vou aqui inserir... Tá vendo a pizza aqui? Inserir pizza. Peraí, que ele não... tá. Ele tá me mostrando esse erro porque eu tenho células mescladas, né? Então, eu tenho que fazer o seguinte. Eu vou aqui inserir gráficos recomendados. Então, aqui, ele me dá alguns gráficos recomendados, mas não, eu vou utilizar por aqui mesmo. Ó, mais gráficos de pizza. Vou usar este de pizza normal, ok. E aqui, ele não mostrou nada para mim, certo? Então, eu vou aqui, porque ele tá mesclado. Então, eu vou tirar ele da frente, tá vendo? E vou aqui em selecionar dados, certo? Então, esta primeira série aqui de dados, vou fazer o seguinte, vou remover estas séries, então eu vou adicionar o nome da série. Então, o nome da série é essa coluna toda aqui. Peraí. Eu vou colocar a célula, porque elas estão mescladas. Eu vou fazer assim, eu vou colocar da B2, 2 pontos, a B8. E os valores, então, eles estão na E2 até a E8. Opa. Os valores das células. Peraí, pessoal, vou fazer o seguinte, eu vou tirar a mesclagem, vou tirar essa mesclagem aqui não tá dando muito certo. Como que eu tiro a mesclagem? Então, eu vou selecionar todas as células, clicar aqui para tirar a mesclagem, tá vendo? Selecionar todas, na verdade, né? Tirar a mesclagem aqui, tá? Tá vendo? Eu tirei a mesclagem, então, selecionei todas as células, tirei a mesclagem, e aí eu posso excluir estas células que não estão mescladas. Se isso aqui não tiver nestas células, ó, seleciono C e D e vou em excluir. E aqui também eu vou excluir. Beleza? Agora, eu não tenho mais as células mescladas. Eu excluí aquelas células vazias, né, que estavam mescladas com essas. Não sei se deu para pegar o que eu fiz. Se não deu, vocês falam. Eu vou selecionar aqui. Agora sim, eu posso selecionar, vir em inserir e clicar na pizza. Ah lá, deu certo, beleza? Então, aqui, ó, você pode escolher o tipo, tá vendo? Pode ser todas assim. Você coloca um título para esse gráfico, né? Você pode colocar... Vou colocar com as porcentagens que eu acho que fica melhor, certo? Aqui, então, eu vou colocar o título comparativo de preço dos produtos. Então, ó, qual que é o valor mais caro? É esse aqui, esse azul clarinho, que é a geladeira, é o mais caro, tá vendo? Ele é 40% do valor. O outro mais caro é esse que é 19%, a máquina de lavar. Beleza?
Então, eu vou aqui em mover gráfico e vou mover o gráfico para uma nova planilha. Olha só, movi o gráfico para uma nova planilha. Ele criou uma planilha para mim chamada gráfico 1, tá? Eu vou chamar esse gráfico, então, vou clicar com o botão direito, renomear gráfico de pizza. Deu vontade de comer pizza. Gráfico de pizza. Então, aqui, ele não tá mais aqui, tá? Ele tá aqui, então, gráfico de pizza, beleza? Pessoal, eu vou tirar as mesclagens do estoque também. Estoque. Para eu fazer outro gráfico. Acho que não, só esse tá bom. Mas eu poderia fazer outros gráficos de outros tipos, certo? Eles estão todos aqui. Então, ó, o de colunas, o de linhas, o de pizza, o histograma, o mapa, ou então em formato árvore, cascata, radar, estão todos aqui, certo? Então, a gente poderia utilizar qualquer um deles. Eu fiz, então, aqui o gráfico de pizza. Então, eu fiz o gráfico de pizza, coloquei, né, o classificar aqui, tá? E eu coloquei também, então, a formatação condicional. A gente poderia utilizar também o recurso de selecionar valores. Então, se alguém quer fazer isso passo a passo está aqui, tá vendo? Então, ó, selecionar o gráfico, selecionar os dados, editar, selecionar o rótulo, certo? Então, a gente faria desta forma. E depois o localizar e selecionar. Você pode, então, localizar e substituir. Você pode localizar dados na sua planilha e pode substituir por outros dados, tá? Então, a utilização dessa ferramenta é muito simples, mas ela é feita apenas na planilha atual. Ou então ela pode ser feita em toda a pasta de trabalho, tá? Essas são as referências, então, da onde eu tirei. Os slides é isso, vou fechá-lo. Vou voltar aqui. Aqui eu não tinha feito na aula passada. Não tinha feito aqui na aula passada isso aqui. Eu achei que eu tinha. Eu acho que ele apagou a hora que eu tirei as... ele apagou a hora que eu desfiz aí, foi isso? Foi, tudo bem. Foi a hora que eu desfiz aqui, eu tinha utilizado, então, a hora que eu deletei aqui uma coluna, né, eu deletei uma coluna, ele provavelmente deletou isso aqui também. Então, para não precisar preencher de novo, eu vou pegar a preenchida aqui que eu tenho. Não. Eu achei que essa daqui estava preenchida. Peraí, deixa eu pegar a preenchida que eu tenho aqui, só para não precisar fazer isso de novo. Peraí. Só um minuto, pessoal. Não, não é essa. Oxi, peraí. Não, essa daqui é a que eu tô preenchendo. Não é essa.
Eu tinha feito já isso aqui na aula passada com vocês? Tinha, né? Que foi o contar valores, o mínimo, o máximo e a média. Professora, eu acho que esse não. Não? Fez. Então eu vou fazer agora. O primeiro aqui, então, eu vou... isso eu não tinha feito. Eu achei que a hora que eu excluí, eu tinha... Enfim. Mas sim, professora, porque usa o máximo, o mínimo, o agora. Fiz, né? Mas só para relembrar, então, o contar ponto valores, eu saber a quantidade de tipos de produtos, eu uso o contar valores e seleciono as células, certo? Opa! Então, conte, desculpa, é conte. Conte ponto valores, tá? É o conte ponto valores, eu seleciono as células e ele me diz que eu tenho 7, ou seja, eu tenho 7 valores diferentes aqui, tá? Se eu tivesse 2 fogões, por exemplo, ó, ele me daria um valor... Não, nesse caso aqui ele conta os valores. O valor mais barato. Então, eu utilizo a função mínimo, então, para saber o valor mais barato, beleza? A função máximo aqui do mesmo intervalo para saber o valor mais caro. A média do valor dos produtos, então o valor dos produtos também está aqui, é a mesma célula, né? E a data de hoje, eu tinha usado o agora, igual agora, abre e fecha parênteses, tá? Para poder mostrar aqui o gráfico de pizza, eu tive que tirar a mesclagem destas células, senão eu não conseguiria fazer o gráfico. E a hora que eu tirei e excluí as células mescladas, eu tinha excluído esse aqui. Eu acho que eu já tinha feito. Mas estes são, então, as fórmulas, caso alguém não se lembre. O conte ponto valores, em que eu conto os valores. A função mínimo, que eu conto o menor valor dentro de um intervalo de células. A função máximo, para exibir o maior valor dentro do intervalo. A média, que ele me dá a média aritmética. E a função agora, que ele me dá a data de hoje. Quando eu abrir a planilha, ou em outra data, essa data vai estar atualizada, certo? Pessoal, agora eu vou fazer esta daqui. Esta outra aqui, tá vendo? Ela tá assim no de vocês, tá em branco assim. Será que eu posso fazer já? É muita informação, pessoal, ou dá para continuar? Essa daqui é um pouco mais complexa. Posso continuar? Ou vocês preferem que eu mostre de novo alguma parte que já foi passada? Pode continuar? Peraí, vou fechar essa. Pessoal, aqui é o seguinte. Tá rápido, mas dá para entender, tá meio rápido, né, gente? Pessoal, desculpa, eu sou meio acelerada mesmo, tá? Então, vocês vão me avisando que tá meio rápido alguma coisa, tá? Pessoal, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pesquisa por produto. Então, pelo código do produto. Então, essa pesquisa é o seguinte: eu coloco um código e aqui ele me dá o nome do produto, tá? Então, eu vou colocar o código, por exemplo, o código 5. E ele vai ter que me retornar, então, o nome do produto. Como que eu faço isso? Eu vou utilizar, então, a função
PROC V. Começa com o sinal de igual, sempre, né? Começa com o sinal de igual. O PROC de procura e o V de vertical. Então, é a função PROC V. Eu abro parênteses e a primeira coisa que eu tenho que passar como parâmetro é o valor procurado. Então, qual é o valor que eu estou procurando? Estou procurando o valor 5, tá? Então, eu cliquei aqui na célula B4, onde eu tenho o valor 5. Vou colocar um ponto vírgula aqui, e agora eu tenho que selecionar a matriz, ou seja, aonde eu estou procurando esse valor. Aqui eu vou selecionar essa coluna toda da geladeira, dos nomes dos produtos e essa do preço. Tá vendo? Ah, desculpa, não, é a do código e a do nome, certo? Então, eu estou procurando pelo código e eu quero que ele me retorne o nome. Então, eu seleciono esses 7 valores do código e os nomes aqui, certo? Eu vou colocar um ponto vírgula, então, aí aqui eu continuo preenchendo aqui, tá vendo? O próximo valor é o número do índice da coluna. Eu vou colocar 2. Por que 2? Eu quero que ele me retorne a coluna 2, que no caso é a coluna onde está o nome dos produtos, certo? E aqui eu coloco a correspondência. Se eu quiser uma correspondência aproximada, eu coloco 0. E se eu quiser uma correspondência exata, eu coloco 1, tá? São só esses valores. 0 para falso e 1 para verdadeiro. Então, eu vou pôr 0. Não, vou pôr 1, porque eu quero a correspondência exata, ou seja, o nome exato, tá? A correspondência aproximada seria, por exemplo, nomes parecidos, tá? Se tivesse uma letrinha a mais, por exemplo. Eu quero a correspondência exata. Olha só, ele me retornou cafeteira. Se eu colocar o código 1, por exemplo, ele me retorna geladeira. Se eu colocar o código 2, máquina de lavar. Código 3, televisão. Código 4, fogão. Código 5, código 6, certo? Então, isso daqui seria uma pesquisa. Sabe quando você vai em algum lugar e a pessoa quer pesquisar um produto, ela digita o código do produto e ela descobre que produto que é esse. Não é assim? Então, é assim que a gente faz, tá? Eu sei que esse tá meio complicado, então eu vou colar a fórmula para vocês aí, tá? Vou colar no chat a fórmula que eu usei, tá? Eu usei essa fórmula, então, certo? E se eu quiser pesquisar pelo nome, por exemplo, eu quero pesquisar geladeira e ele tem que me retornar o valor da geladeira. Então, eu vou fazer assim, igual, PROC V, abro parênteses. A primeira coisa que eu coloco é o valor procurado, ou seja, essa célula B8, que é a célula que está o valor que eu estou procurando. Em seguida, ponto, vírgula. E aí eu vou aqui na matriz que eu quero, ou seja, na tabela. Então, eu quero essa coluna dos nomes dos produtos e essa coluna do preço. Por quê? Eu quero pesquisar pelo nome do produto e que ele me retorne o preço. Então, eu seleciono essas duas colunas. Aí eu vou colocar o ponto, vírgula, ele aparece aqui para mim, tá vendo? Então, em seguida, eu vou colocar o número do índice da coluna que eu retorno, no caso é o 2, porque a primeira coluna seria do nome do produto e a segunda do preço. Então, eu coloco 2, porque eu quero que ele me retorne a segunda coluna. E aqui, a correspondência, eu vou colocar 0, porque sempre que a gente trabalha com texto, a gente tem que usar a correspondência aproximada e não a correspondência exata. Então, eu coloco 0, tá? Olha só, me deu 2.500, que é exatamente o preço da geladeira. Ó, o preço da televisão, R$900. Então, se eu escrever televisão aqui, ele me retorna R$900, certo? Então, o que eu usei? O PROC V, a B8, que é a célula aonde está o conteúdo que eu estou procurando, certo?
A matriz, ou seja, a tabela onde está, né, que no caso aqui foi da B2 até a C8, na tabela controle de produtos, eu quero que ele me retorne a coluna 2, porque é a segunda coluna, e 0, que é a correspondência aproximada. Sempre que você estiver trabalhando com texto no valor procurado, você usa o 0, tá? Mas se você estiver trabalhando com números, você pode usar o 1 aqui no final. Seria assim, então, tá? Ó, esta seria a fórmula. Também, tá? Colei aí para vocês. Eu sei que esse daqui é um pouco difícil, é o PROC-V. Então, eu vou fazer um outro exemplo em outra planilha, tá? Aqui, então, eu teria, por exemplo, nomes e idades. Seria só um exemplo, tá? Ó, nome, idade e sexo. Então, idades e aqui o sexo feminino. Tenho aqui, então, uma planilha com nomes, idades, sexo. Vou colocar uma cor diferente aqui no título. E aí, eu quero fazer uma pesquisa, então, certo? Aqui, então, eu vou colocar o valor procurado e ele vai me retornar a idade e o sexo, certo? Então, eu vou fazer o seguinte. Aqui eu vou colocar o valor que eu estou procurando, vou formatar de uma cor diferente. Então, nessa que está laranja, eu vou digitar, né? Na verdade, o nome procurado. Nome procurado. A idade, então, é aqui que eu vou colocar a minha fórmula, certo? Vou colocar a fórmula aqui, então. Então, imagina que eu tenho uma planilha com 5.000 nomes, idades e sexo. E aí, eu faço, então, em outra planilha, né, um espacinho para eu digitar um nome e descobrir a idade e o sexo desse nome procurado. Então, eu vou fazer assim. Começo com o sinal de igual, digito PROC-V, e aí, o primeiro valor é o valor procurado, ou seja, o lugar onde eu vou digitar o nome da pessoa, coloco um ponto vírgula, em seguida eu vou selecionar toda a tabela, então, que eu vou estar utilizando, certo? Toda essa tabela aqui, vou colocar um ponto vírgula. Que coluna que eu quero que ele me retorne? A coluna 2. Porque a coluna 1 é nome e a coluna 2 é idade. Então, eu vou pôr 2. E aqui, como é pesquisa por nome, eu vou colocar 0, porque eu quero uma correspondência aproximada, certo? Ele dá ND, porque eu não digitei nada aqui. Então, eu vou digitar Ana. Olha lá, Ana tem 15 anos. Daniel tem 28. Certo? Ellen tem 12. Então, dessa forma, eu faço a pesquisa assim, tá? Só que eu também quero retornar o sexo. Então, como que eu faço isso? Igual, PROC-V, aonde eu estou procurando, ou seja, o valor que eu estou procurando está aqui, né? Que é o F2. Eu vou colocar um ponto vírgula, em seguida eu vou selecionar toda a tabela novamente, tá? E aqui, depois desse ponto vírgula, eu vou colocar onde está a coluna que eu quero, é a coluna 3, né? Que é a terceira coluna, que é a coluna do sexo, certo? Vou pôr um ponto vírgula e vou colocar 0 como correspondência aproximada, tá? Se você não souber que valor colocar por último, põe sempre o 0 para ele dar correspondência aproximada. Olha lá, feminino.
Vou colocar Daniel. Ele já muda, tá vendo? 28 masculino. Ana. A Ana tem 15 e é feminino. Certo? Então, é um exemplo aqui da função C, da função PROC-V, tá? Este é um exemplo, beleza? Pessoal, eu terminei, então, essa planilha. Ó, então, vocês têm que me entregar ela assim, naquela terceira tarefa, tá? Tem que fazer a formatação condicional, pelo menos em uma das colunas, não precisa ser em duas, pode ser só nessa. E tem que fazer aqui a pesquisa dos produtos e um gráfico, qualquer gráfico, tá certo? Já entregou, né? Então, ela tem uma continuação, ela tinha essa continuação, eu acho que eu não falei da continuação, né? Eu acho que você consegue editar. Você consegue editar o envio. Vai lá na tarefa que eu acho que você tem a possibilidade de editar o envio. Mas se não tiver como editar, você me avisa, tá? Mas é para ter como editar o envio. Certo, gente? Então, o que eu fiz aqui? Eu fiz a formatação condicional, eu coloquei filtros, eu fiz a pesquisa do produto e eu fiz um gráfico de pizza, mas pode ser outro gráfico, qualquer gráfico, tendo um gráfico já é suficiente. Aí a gente termina, então. Aí a gente acaba aqui essa planilha. Beleza? Ela tem, então, muita coisa, certo? Que a gente utiliza no dia a dia. Então, eu vou mostrar aqui, ó. Aqui vai estar, então, aula 3 e aula 4 foram as aulas que a gente utilizou para fazer a planilha. Então, você pode abrir a aula 3 e a aula 4, que vai estar tudo lá, os passo a passos, mas você também pode assistir a gravação desta aula, que eu vou finalizar. Alguém falou alguma coisa? Não? Eu vou encerrar a gravação, porque